Boa noite, meus prezados amigos. Eu pretendo hoje conversar com vocês, lembrando alguns apontamentos que estão neste livro, que tem o título de Pensamento e Vida. Este livro foi ditado ao Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ele já no início do livro, prefácio dele, Emmanuel nos diz que ele, que está estagiando lá no mundo espiritual agora, ele recebeu pedidos de várias pessoas que ele fizesse um texto, um livro, trazendo algumas ideias que favorecessem cada um de nós que está transitando nesta vida encarnada agora, para que chegássemos já na dimensão espiritual um pouco melhores. E ele disse que então lembrou de uma verdadeira cartilha que ele e os espíritos que compartilham com ele a tarefa de receber na espiritualidade aqueles que deixam a vida física, e publicou, transmitiu para o Chico este livro, que cada capítulo dele trata de um ponto importante na vida e que nos permite avaliar a nossa própria existência e tomar decisões para a nossa melhoria. Ele diz que o objetivo dele, neste livro, era transmitir exatamente o que ele escreveu. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Alguma coisa leve e rápida que condensasse os princípios superiores da vida para nos orientar através da nossa caminhada rumo à felicidade plena. Os caras, esse livro é tão importante que a primeira edição dele foi em 1958 e até 2008, quando eu adquiri este exemplar aqui, mais de 140 mil exemplares já haviam sido publicados e distribuídos no Brasil inteiro. Hoje, passam de 220 mil exemplares, no mínimo, este número de pessoas que tiveram acesso a essas orientações, muito singelas, alguma delas, mas cada uma deve fazer com que nós pensemos nas nossas próprias atitudes, do dia a dia, naquilo que almejamos para nós mesmos. Ele começa, o primeiro item do livro, ele chama o espelho da vida. E a frase inicial, ela é extremamente importante e gostaria que cada um de nós pensasse um segundo por ela. A mente é o espelho da vida em toda parte. Cada um de nós, às vezes, tem dificuldade de entender o que é a mente, né? Aquelas pessoas mais afeitas à materialidade acabam dizendo que a mente é o cérebro. Não, não é. A mente é o espírito que se utiliza do cérebro para manifestação. Ele diz, o Emmanuel, que estudando a humanidade, né, na condição em que ela está, e ele usa a expressão assim, cada um de nós hoje, tanto no mundo físico, quanto na vida espiritual, que não alcançou ainda a angelitude, nós estamos como que confinados entre dois muros. Num muro da animalidade e o outro muro da esfera superior da angelitude. Então ele coloca a humanidade toda, praticamente toda ela, nesta condição. Nós já deixamos a condição de animais, temos razão, temos um certo domínio da nossa própria mente, da nossa vontade, mas não alcançamos ainda a angelitude. E todos nós estamos transitando nesta mesma linha, nesta mesma intenção, neste mesmo destino. Mas cada um de nós está numa condição diferente. Muito mais diferente do que a nossa fisionomia física aqui. Todos nós temos uma característica, isso o mundo espiritual
vem ensinando há muito e muito tempo, e praticamente acabou gritando isso há 160 anos, quando eles organizaram o pensamento espírita e foi transmitido a cada um de nós por Kardec. Nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem saber nenhum, sem malícia alguma, sem entendimento de nada. Mas também, ao mesmo tempo que fomos criados iguais, nossa finalidade, nosso destino, poderíamos dizer assim, também é igual a todos. A angelitude e a proximidade com o Criador. E ele acaba dizendo, neste mesmo capítulo, O Espelho da Vida, que nesta condição de espíritos que já deixaram a animalidade, mas não alcançaram ainda a angelitude, nós podemos interpretar a mente como a nossa própria consciência. Para efeitos práticos, a mente somos nós, espíritos, que hoje nos manifestamos através de um corpo físico, utilizando o cérebro para controlar, movimentar o corpo físico. Quando, na dimensão espiritual, o espírito, revestido exclusivamente do corpo astral, né, do perispírito, também utiliza esse mesmo perispírito para suas atividades de crescimento sempre. Ele ainda lembra uma coisa muito importante, o Emmanuel, de que nós, cada um de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, nós respiramos num mundo das imagens que nós elaboramos sobre nós mesmos. Né? Ou nós estacionamos o nosso progresso quando vivemos com imagens, com ideias, com vontades vinculadas exclusivamente à satisfação dos interesses materiais, ou então nos libertamos de tudo isso e como que voamos em direção ao Criador em busca da felicidade. Ele ainda lembra que nenhum espírito, independente da condição em que ele esteja, ele pode, de improviso, modificar a sua própria trajetória. A nossa modificação em busca da felicidade, deixando de lado os erros que cometemos, ela nunca acontece de improviso e nem em saltos muito grandes. A mente nós, o espelho da vida, que é a nossa mente, nosso espírito, ele precisa crescer aos poucos, paulatinamente, deixando de lado também paulatinamente os erros cometidos no passado. O segundo capítulo dele é talvez o mais instigante de todos e o que mais a mim chamou a atenção. Ele chama de vontade. Vontade. E aí ele faz uma pequena analogia e ele diz o seguinte: vamos comparar a mente humana, tanto encarnada quanto desencarnada, como se fosse um grande escritório de trabalho. Né? E esse escritório é dividido em vários setores, né? Cada local dele, cada grupo, fazendo uma determinada atividade. Nós temos, por exemplo, neste grande escritório da mente, o departamento do desejo. E ali estão os nossos propósitos, as nossas aspirações, né? Estimulando o trabalho do espírito, porque ele quer atender aos desejos dele. Temos também o departamento da inteligência, onde nós, utilizando esta inteligência, aceleramos a nossa evolução e a nossa cultura. Tem ainda o importantíssimo departamento da imaginação, que é um dos atributos do espírito, né? A capacidade de imaginação, onde nós podemos desenvolver a nossa capacidade de focar um ideal de vida e aumentar, ou, às vezes, simplesmente acalentar a nossa sensibilidade
a respeito da nossa própria existência e daqueles que dividem a vida conosco. Temos também, ele diz, o departamento da memória, onde todos os acontecimentos importantes das nossas existências anteriores, ou das etapas da nossa existência anterior, tanto encarnada quanto na dimensão espiritual, estão lá guardadas, e o uso delas define o caminho da nossa existência. E ele usa a seguinte frase, que ela é extremamente importante, usando essa analogia, né, de um escritório de trabalho. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante deste escritório, governando todos os setores da ação mental. E, de fato, né, cada um de nós sabe expressar em cada momento da vida a sua vontade. E Emmanuel lembra, né? Quantos de nós, nos momentos importantes da vida, deixam de fazer uso da sua vontade e seguem no barco, né? Como se fosse levado pela correnteza. Eu sempre que lembro disso, eu lembro de uma música que fez muito sucesso há muito tempo atrás, que eu sempre detestei pelo que ela própria dizia, né? Que falava que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? O que é na minha opinião, né? E eu acho que eu concordo que Emmanuel, se fosse perguntado a ele, diria, tenho certeza da mesma coisa, isso é uma insanidade. Não podemos deixar a vida nos levar, nós é que levamos a vida de acordo com a nossa vontade, quando temos a capacidade, o bom senso, o discernimento de fato, exercer a nossa vontade. Ele lembra que nós temos oportunidades constantes, o tempo inteiro, e a obrigação também, o tempo inteiro, de usar a vontade nossa, se nós temos a intenção de melhoria contínua na nossa vida, devemos utilizar a vontade para dominar nosso pensamento, para dirigir nosso pensamento naquilo que é de fato importante. A vontade tem um impacto determinante para a nossa inteligência e para as nossas ações do dia a dia. Ele lembra que, sem o exercício da vontade, o desejo, colocado como ponto importante da nossa vida, ele pode nos fazer tropeçar constantemente nas diversas encarnações. Quando o desejo é de simplesmente satisfazer aquilo do momento, né? A existência do corpo, a vida da materialidade, né? Que é importante, muito importante a vida material, mas ela precisa ser orientada por uma vontade firme, focando, de fato, no nosso verdadeiro interesse, que é a felicidade plena e absoluta. Ele ainda lembra que, se não exercermos a vontade, a nossa inteligência, a inteligência de cada um, pode descambar facilmente para a criminalidade. E qualquer um de nós olhar, mesmo rapidamente, né, os noticiários que a imprensa nos oferece, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nós vemos uma quantidade enorme de inteligências brilhantes que, em vez de procurarem a sua própria felicidade, e, por consequência, a felicidade daqueles que dividem a vida conosco, mas se dedicam ao crime, tá, das diversas formas, focando exclusivamente na satisfação dos seus desejos, da sua imaginação. Da mesma forma, ele diz que a imaginação não controlada, não dirigida por uma vontade firme, baseada no interesse supremo do espírito, também pode gerar aqueles monstros que apavoram e que distorcem a humanidade toda, né? A depressão, né? A ansiedade, a falta de sentido da própria vida. A vontade é a condição fundamental para dirigir tudo isso. Mas ele lembra
que a vontade pura e simples, ela não impede a reflexão mental, não impede o pensamento atuando, porque nós todos estamos em permanente conexão uns com os outros. Emmanuel lembra que o espírito, neste caso aqui, a mente encarnada ou desencarnada, nunca dorme. Nós estamos em permanente estado de vigília. Permanentemente estamos emitindo os nossos pensamentos e permanentemente estamos recebendo pensamentos daqueles que estão à nossa volta, tanto no mundo físico quanto desencarnado. Ora, nós habitualmente não notamos este pensamento, porque nós estamos com a nossa mente absolutamente presa ao próprio corpo. Então não notamos tudo isso. Mas quando em estado de emancipação da alma, aí sim nós percebemos tudo isso. Então é importantíssimo que a vontade esteja sempre vigilante para vigiar os nossos pensamentos e aceitar aquelas sugestões que nos são favoráveis. E não simplesmente ficarmos assistindo aquilo que o mundo nos oferece, deixando-nos influenciar por isso, e até perdendo a própria saúde física e mental. Eu lembro disso, se vocês me permitem, sobre exatamente este ponto. Eu tive uma experiência pessoal, felizmente há muitos anos. Eu passei vários dias, semanas até, onde eu não dormia bem. Eu dormia, mas acordava extremamente cansado, esgotado até. E não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu sentia que eu não tinha nunca um sono reparador. Até que um dia, pouco antes, quando eu fui me deitar, eu me dei conta do que estava acontecendo. Eu tinha do lado da cama, eu gosto muito de ler, sou fanático pela leitura, e eu tinha do lado da cama um livro que contava aquelas maiores atrocidades que aconteceram nos campos de concentração da Segunda Guerra. Aí eu me dei conta. A minha companhia durante o sono é isso. Eu estava, antes de dormir, entrando em contato com aquele tipo de pensamento. Eu estava em contato, sem dúvida nenhuma, com todos aqueles que sofreram aquelas atrocidades e provavelmente com todos aqueles que praticaram aquelas atrocidades também. Porque o nosso pensamento, esse mundo espiritual, é absolutamente claro. Emmanuel insiste muito nisso. O nosso pensamento não viaja daqui até ali. O nosso pensamento viaja pelo universo inteiro. E nós estamos... O mundo espiritual não é um lugar distante daqui, não. O nome correto é dimensão espiritual. Porque junto conosco aqui, neste mesmo ambiente físico, estão irmãos nossos que vivem nesta dimensão espiritual. Então, os nossos pensamentos e os deles estão permanentemente em contato. E nós não nos damos conta disso. A vontade nossa, bem dirigida, vai nos permitir receber as influências daqueles pensamentos que nos são favoráveis e recusar, de modo, às vezes, definitivo, aqueles que nos fazem mal. Eu passei a tomar cuidado com o que eu leio antes de dormir. Foi uma experiência terrível. O terceiro ponto que o Emmanuel lembra, ele chama de cooperação. Aí ele diz o seguinte, também fazendo uma analogia às nossas existências físicas aqui. Para alguém dirigir com êxito e eficiência uma empresa, um empreendimento qualquer, não basta ser nomeado para aquele cara. Exige-se da pessoa que vai dirigir qualquer empreendimento, especialmente se ele for um empreendimento voltado ao progresso, um conjunto que ele chama de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não autoridade, mas direção
com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Ele lembra que quando o poder na mão de qualquer indivíduo, encarnado ou desencarnado, ele não tem este balizamento de um trabalho no bem, de respeito aos interesses de si próprio como espírito e aos interesses de todos os outros, nós vamos encontrar tiranias, tanto na empresa, na família e nos governos. Mas no mundo íntimo, a vontade deve ser capitão que comanda as ações de cada um. Ele lembra que a cooperação de um espírito com outro, independente da condição dele, de encarnado ou desencarnado, independente do estágio evolutivo que ele esteja, é uma obrigação de cooperação mútua, porque como todos nós fomos criados iguais e teremos o mesmo destino de felicidade e proximidade de Deus, nossa tarefa, em qualquer condição, é estender a mão para todos aqueles que estão na mesma trilha conosco, mesmo que em condições diferentes. Ele define que cooperação significa obediência construtiva aos impositivos daquela existência que está na nossa frente, no nosso futuro, e socorro aos erros e às vezes, o sofrimento, a privação das vidas passadas. Quem ajuda sem cobrança nenhuma, sem expectativa de receber recompensa, sempre é ajudado, encontrando em silêncio a fórmula mais segura da sua própria evolução. Ou seja, Emmanuel afirma que nas esferas superiores da vida, aqueles espíritos que estão se aproximando da angelitude, aqueles que estão numa escala moral muito maior do que a nossa média de pessoas encarnadas, eles não obedecem ordem de ninguém, eles não esperam que alguém lhe dê trabalho, eles não recusam tarefas, mas eles já entenderam que a obrigação de cada espírito, quando ele sai do campo da animalidade, é reconhecer que ele faz parte de uma humanidade complexa, toda ela a caminho da felicidade, e a cooperação, o auxílio uns dos outros, é um imperativo moral. Não precisa ser mandado para fazer isso. Os espíritos superiores simplesmente cooperam uns com os outros, sem ordem, sem mando, sem designação de tarefas. Algo precisa ser feito? Vai e faz. Evidentemente, sempre em acordo com todos aqueles que estão trabalhando na mesma seara. E depois ele lembra de um fato, de uma condição extremamente importante para que cada um de nós, com um espírito ainda nesta jornada, consiga melhorar o seu próprio caminho. É a instrução. E ele diz que, ele comenta aqui, 2 asas, né, levam o espírito humano à presença de Deus. Uma é o amor e a outra a sabedoria. Mas Emmanuel afirma, amor é essencialmente serviço ao próximo. Não amor físico, que nós costumamos pensar no dia a dia. Não, amor é serviço ao próximo. Aquele muito próximo, aquele que nós temos compromissos desta existência, mas o amor, quando chegarmos nesta condição, nesse estágio de evolução, nós vamos entender que o amor significa serviço à humanidade inteira, encarnada e desencarnada. Quando a criatura ama, ela se ilumina e se torna formosa por dentro, emitindo em favor dos outros
o reflexo das suas próprias virtudes. Amor, uma das asas da evolução. O segundo, a sabedoria. E a sabedoria começa na aquisição de conhecimento. E como é que se adquire conhecimento? Nem todos nós, nem todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, já têm experiência suficiente para descobrir coisas novas. Onde é que nós nos amparamos, então? No conhecimento que foi desenvolvido por outros, que vivenciaram antes de nós a própria vida. Então, este conhecimento, que é necessário para formar este conjunto instrutivo para o espírito, significa o esforço que cada um de nós deve fazer para se educar, procurando ampliar o máximo possível o seu conhecimento. E Emmanuel lembra muito bem isso. Conhecimento e educação não significa título acadêmico. Significa desenvolver a sensibilidade para reconhecer a sua própria condição e a do outro, daquele que dirige a vida conosco. Ele lembra ainda que quando nós exercitamos o amor, nós estamos nada mais, nada menos do que valorizando a vida. E quando desenvolvemos sabedoria, iniciando pelo conhecimento, depois colocando esse conhecimento em prática a favor daqueles que estão conosco, nós estamos desenvolvendo a sabedoria e valorizando a nós próprios nessa estrada em busca da felicidade. A inteligência que não ama, ele diz que pode ser comparada a um poste de aviso, que até indica o caminho, mas não leva ninguém a caminhar um pouco mais. Estudar e servir são as rotas inevitáveis e indispensáveis no caminho da evolução. Agora, há poucos dias, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele publicou o resultado do censo, fez a contagem da população e traz uma série de informações, e uma delas, que me é muito cara, é o consumo de livros. O consumo de livros no Brasil está caindo. Mas eles também perguntaram qual era a religião que cada um se filiava, ou a filosofia que ela adotava, e os espíritas, que para o IBGE está classificado como uma religião, eles são os que mais consomem livros comparado a todos os outros. Isso quer dizer que nós estamos entendendo a importância do estudo, da reflexão, de receber a informação e raciocinar sobre ela. E como é mais fácil receber a informação de quem já a produziu do que nós próprios desenvolvermos o trabalho de descobrir coisas novas, nós amparamos, então, no conhecimento daquele que já fez essa caminhada. Então, o livro, ele é um instrumento, o bom livro, evidentemente, é um instrumento que amplia o nosso conhecimento e favorece o desenvolvimento da inteligência. E nós devemos, por isso mesmo, lembrar da importância daqueles que já desenvolveram as ideias, o raciocínio e o caminho para nós. Até hoje, Sócrates, por exemplo, que foi um dos precursores das ideias espiritualistas, até hoje ele é estudado na academia, nos cursos de filosofia. Os princípios de matemática que se desenvolveram lá na Grécia, 1.200 anos antes de Cristo, continuam sendo a base do nosso conhecimento científico. O mundo, pelo menos o mundo cristão e o mundo muçulmano, reconhece a importância do Evangelho de Jesus, lembrando que é um conjunto de orientações
para o desenvolvimento de todo aquele que entende aqueles princípios, independente de título religioso que tenha ou deixe de ter. Né? Conhecimento, afirma Emmanuel, é o patrocínio da libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. E ele segue que a base deste conhecimento nós devemos buscar incessantemente, cada um de nós, a melhoria da própria educação. Lembra ele, com muita clareza, e isso é extremamente importante, que a educação não é conseguida por força de instrução. A instrução poderá ajudar a cada um a educar-se, mas o verdadeiro sentido da educação, a educação que nós precisamos como espíritos nesta caminhada em busca da nossa própria felicidade, é a educação dos sentimentos, que parte pelo reconhecimento que todos os outros, encarnados ou desencarnados, ou seja, o restante da humanidade, está na mesma condição do que nós estamos hoje, já esteve nesta condição ou chegará à nossa atual condição. Se cada um de nós foi criado igual, todos nós iguais, só que cada um foi criado num tempo diferente e cada um utilizou as experiências da vida também de formas diferentes. Então, alguns de nós avançaram mais rápido na senda do progresso moral e outros ainda estão estacionados. Mas ninguém, absolutamente ninguém, fica para trás. Todo o espírito criado por Deus, ele tem um destino definido, que é a felicidade plena e absoluta. Só que o Criador decidiu que essa conquista da felicidade deverá ser exatamente feita assim, conquistada, não dada de presente para cada um. Aqueles que hoje têm o título de anjos, né, que nós imaginamos que é o auge da plenitude moral, todos eles também começaram com cada um de nós. Só que conseguiram avançar um pouco mais rápido. Ou, quem sabe, foram criados muito antes. Mas como o nosso caminho, a nossa vivência é na eternidade, tempo não importa. O que importa é o esforço e o exercício da vontade de cada um para chegar o mais rápido possível ou o mais firmemente possível nessas alturas de felicidade. O mundo espiritual nos informa também com muita clareza que quando nós deixamos o corpo físico, não nos tornamos melhores ou piores do que somos agora. A próxima existência, a próxima encarnação, a própria vida no corpo físico, também será reflexo desta existência e das precedentes. Um pouquinho melhor, quase igual, nunca pior. Nós estamos sempre ou avançando ou estacionando, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós conseguimos dirigir do nosso pensamento por consequência das nossas ações. A mensagem nós podemos conversar por umas 5 ou 6 noites a respeito dos outros itens desse livro. Mas a mensagem que ele traz, o Emmanuel, através do trabalho do Chico, é de que o nosso progresso é infinito e é inevitável. Mesmo que nós fiquemos estacionados 1, 2, 3, várias encarnações, em algum momento a nossa consciência vai dizer assim: eu não quero mais ficar assim, eu quero melhorar, eu quero a felicidade. E aí ele nos aponta que o Evangelho de Jesus, como um guia moral para a humanidade, nos traz toda a rota possível, bastando a gente exercer a vontade e a disposição para isso.
a doutrina espírita, ela é mais uma ferramenta que nós dispomos no entendimento dessa mensagem de Jesus e deste caminho de evolução. Ela não é o único caminho. O companheiro nosso, Roberto Kirchner, que também uma vez por mês traz as informações deles aqui durante a tarde, ele lembrava, numa ocasião desta, que os caminhos que levam cada espírito a essa condição de angelitude, né, são variados. Né? Existe o caminho da religião, existe o caminho da ciência, existe o caminho da arte, que é simplesmente o cultivo do bem, existe o caminho da filosofia, né? E cada um de nós, então, cabe, de acordo com as suas experiências do passado, com a sua disposição atual e com a sua vontade, escolher um desses caminhos e nele investir, continuar sempre em busca desta mesma planície um pouquinho mais alta, e em cada existência, em cada encarnação, tentar subir um pouco mais, se aproximando do Criador. Nós voltaremos a conversar sobre esse assunto numa próxima oportunidade, porque o livro é extremamente rico e nos traz oportunidade de pensar na nossa própria caminhada, nos reajustes de todo ela. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado pela atenção. Fiquemos em paz.